câmera, claquete, ação. Agora, na Alternativa FM de Agrestina, está no ar Clube do Filme, o seu programa de cinema. Muito boa noite para você, amante da sétima arte, cinéfilos de plantão. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Começando mais um programaço aqui na nossa Rádio Alternativa FM. A rádio da gente é o nosso Clube do Filme Podcast dessa noite gostosa. Hoje é quarta-feira, 16 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma viagem fantástica ao mundo da sétima arte. Só que desta vez vamos mergulhar no mundo da literatura. Pois é, mas antes da gente anunciar o que vem por aí, vamos primeiro agradecer aqui aos nossos apoiadores culturais, que sem eles a gente não tem programa. Na verdade, a gente não tem programa. Contamos com o apoio cultural da Nutriavis Pet Center. Tudo que você precisar para o seu pet, você encontra na Nutriavis Pet Center. São 2 endereços em Caruaru. Primeiro endereço no coração da cidade, na rua Severino Macedo, e o segundo endereço localizado na rua Francisca Lira Florencio, no bairro Maurício de Nassau. Aí você quer saber mais informações? Acessa o Instagram da Nutriavis, @NutriavisPet. Também com a gente, Rockball. Dê um strike no seu estresse, jogando a deliciosa partida de boliche lá no Caruaru Shopping, na Alameda de Serviços. Exatamente. Aproveita esse período agora, na Semana Santa, tal, preços especiais também para você. É só acessar para garantir já a reserva do seu horário, o Instagram do Rockball, @Rockball Oficial. E também conosco, Go Park Caruaru, a maior estrutura de parque indoor já feita a nível de Caruaru e região, sem sombra de dúvidas. Também está lá no Caruaru Shopping, no primeiro piso, um espaço fantástico, gigantesco. Seu filho vai se divertir à beça, papai descansa, relaxa um pouquinho. Preços hiper mega especiais também nesse período da Semana Santa. Go Park Caruaru, acesse o Instagram, reserve o seu horário, divirta-se com a sua família, com seu filhote também, @Go Park Caruaru. Pois é, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o lançamento do livro Escola de Guardiões, e a gente está recebendo com muita honra, muita satisfação, os seguintes convidados: Ricardo Luiz, que é o autor do livro, a Mari Vieira, que é coordenadora de comunicação e gestora de talentos da editora Flive, e o Henrique Sucim Scopel. Eu acho que eu errei o nome dele. Se eu errei, ele vai puxar minhas orelhas, que ele é encarregado jurídico da editora Flive. Mas então, deixa eu trazer os nossos convidados para a nossa tela de bate-papo. Vou tirar aqui esse banner, tá? E já trazer aqui os convidados. Primeiro as damas, evidentemente, primeiro as damas. Boa noite, Mari. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela sua participação, minha amiga. Boa noite, Edson. Eu que agradeço o convite. Meu áudio tá bom? Tá me ouvindo bem? Perfeito. 100%. Você me ouve bem também? Sim, escuto perfeitamente. Então vamos embora bater esse papo gostoso. Deixa eu trazer então os outros convidados aqui. Está aqui o nosso querido Ricardo Luiz, ou Ricardo Pinheiro, como queiro. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Ele que é o autor da obra. Tudo bom, Ricardo? Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite e tudo ótimo aqui. Ansioso por essa conversa e valeu pela oportunidade. Maravilha, então. E trazendo, por último, não menos importante, ele, o grande Henrique. Cara, eu tô com medo de repetir teu nome. Eu errei ou acertei? Primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Edson. Boa noite, Mari. Boa noite, Ricardo. E errou em partes, tá? Porque é Henrique Suzin. O S é um som de Z, mas tá valendo, tá tudo certo. Ok, meu normal. Eu vou chamar, agora é Scopel mesmo, né? É Scopel. Pronto, então eu vou chamar de Scopel, ficou mais fácil para mim. Se não, vou esquecer, vou errar de novo. Deixa eu colocar aqui já alguns comentários que já temos aqui na tela. Deu um RPG, todo o apoio para o Ricardo, certo? Também com a gente aqui.
A Juliane Batos, Escola de Guardiões promete demais, será um sucesso, muito bem. Também com a gente a Malu, a fada. Os divos, é divos ou divas? É divos, exatamente. Muito. E vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que acharem necessárias e convenientes também, tá certo? Só fazendo um pequeno parênteses, é o seguinte, como nós estamos transmitindo o nosso bate-papo também aqui pela Rádio Alternativa FM, tá? Estamos aqui nos estúdios da rádio, então a cada meia hora vai entrar um intervalo comercial. Mas isso não quer dizer que o bate-papo não vai prosseguir. Ele prossegue porque pelo canal do YouTube a gente vai só trocar de câmera, tá? Então eu vou dar só alguns segundinhos para trocar de câmera, sair aqui da tela oficial da emissora e vou para a tela do meu notebook e a gente continua o bate-papo. Essa fração de segundos, mas isso a cada meia hora. Combinado então? Tá, ok? Então quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube não vai perder nada da conversa que vai fluir normalmente. O pessoal que está acompanhando a gente pelo Dial 104.9 aqui em Agrestina e região, para quem está acompanhando a gente pelo nosso site e também pelo aplicativo, quando entrar no intervalo, lógico, você vai escutar o intervalo e aí, depois do intervalo, a gente volta. Não quer perder nada? Faz o seguinte, vai lá no YouTube, acessa o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o teu ok, o teu joinha, o teu like, que é muito importante, e claro, aquele comentário de praxe. Combinado? Então, o nosso canal www.alternativafm.com, aliás, youtube.com/alternativafm Agrestina. Facinho. Vai lá no outro, bota Alternativa FM Agrestina. Pronto, você já vai ver a gente lá, beleza? Bem, minha gente, o bate-papo ele é bem, como eu posso dizer assim, bem simples, bem objetivo, tá? É uma conversa de amigos, como se tivesse, não sei se aqui alguém bebe, mas nem que seja uma Coca-Cola, um refrigerante, um barzinho pra gente. Hoje não é sexta-feira, mas estamos chegando perto, até porque na sexta-feira ninguém vai poder beber, mas tudo bem, tá valendo. Bom... Antes de mais nada, eu queria saber, eu conheci um pouco, né? A gente sabe, através do Ricardo, a Flávia é a editora que está justamente fazendo a publicação do livro, editou o livro e tudo mais. Eu queria que a Mari, por favor, se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, como é que foi a tua chegada na editora, por favor. Eu conheço o fundador da Flive faz muito tempo, porque eu sou editora de texto deles, né? Quando foi em 2024, eu recebi o convite do Lucas para fazer parte da equipe na parte de gestão de talentos, ou seja, eu lido diretamente com os autores, eu faço essa ponte com eles de conversa, de orientação, e também sou coordenadora de comunicação. Nós temos uma equipe que cuida de marketing, de todas essas questões, e daí eu fui convidada para fazer parte da equipe, aceitei, e venho nessa caminhada com eles, aprendendo, porque quando a gente ensina, a gente também aprende, né? E cada vez mais fomentando talentos nacionais. Maravilha. A Flávia é uma editora que surgiu em 2018. Ela surgiu como um estúdio para autores. Autores que não tiveram uma experiência muito agradável no mercado, ou que de repente não tinham tanta oportunidade de ter pelo menos seu original avaliado e ter aquela resposta de, olha, não vamos publicar porque, de repente, está faltando estruturação aqui, uma coisinha ali. Muitas grandes editoras tradicionais, elas nem sequer olham o original de um autor iniciante. Então, ela começou, em 2018, como um estúdio para autores. Mas foi apenas em 2020 que a Flávia assumiu esse formato de editora, fomentando talentos, e nessa jornada como editor independente e cada dia mais ganhando espaço no mercado literário. Caramba, parabéns, hein? Parabéns para você por estar juntamente com a editora. Mas qual é o gênero mais explorado pela editora? Vocês têm algum gênero específico ou é aberto para qualquer tipo de gênero, seja terror, suspense, fantasia, enfim? Qual o mote maior que a Flávia trabalha? Nós trabalhamos com todos os gêneros, desde ficção até não ficção. Porque a literatura, o intuito da Flive é que a literatura ela é livre, né? Então, nós publicamos todos os gêneros, não temos um em especial, assim, a gente foca só em literatura de fantasia, ou a gente foca só em romance. Não, nós trabalhamos essa pluralidade do gênero literário, que é o que nós temos aqui no nosso país, né? Essa pluralidade de gêneros, de ideias.
Eu acho que o Brasil é o único país que tem essa pluralidade cultural, né? Porque cada estado, para mim, é um país diferenciado. Você sempre tem. É o Brasil, são vários Brasis em um único Brasil. Você tem o Nordeste com seu sotaque, com sua reverência, com sua cultura. Você tem o Sul completamente diferente. Parece que você está vivendo em um outro mundo, vamos dizer assim. Você tem São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, grandes cidades, enfim. Então, o Brasil tem essa miscigenação, não somente também a nível do povo em si, das misturas de raças, como principalmente essa parte cultural. Graças a Deus que somos brasileiros, apesar dos pesares, O pessoal aqui está comentando, deixa eu colocar aqui um comentário, eu queria que você desse também uma palhinha aqui. A autora Brits, a Flávia é de longe a melhor editora que já trabalhei, o tratamento é maravilhoso, marketing criativo e principalmente somos ouvidos, aquele que você falou agora há pouco, né, Mari? Exatamente. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem uma pergunta, é isso? Será que a editora tem interesse em livros de cenários de RPG? Uma boa pergunta. Sim. Sim. Pronto. Certo, é objetiva. Sim, é só mandar. Acesse o site. Qual é o site da Flávia? Falando nisso, Mari. Pode falar, Henrique. Oi? É só botar no Google Flive, que vai ter lá o site da editora Flive, editoraflive.com.br, e também tem o domínio, só colocando Flive no Google vai ter acesso ao site, tanto a loja, quanto o nosso formulário para preenchimento. Não estou localizando no site, só colocar inscrição de original editora Flive, que ele vai ter todo o formulário bem certinho para mandar o original para ser analisado, enfim, pela nossa equipe de pré-produção e, enfim, análise de originais. Isso. Então aproveita aí, pessoal, coloca lá no Google Flive, no Instagram também, é a primeira que já aparece, você acessa, pega mais informações, faz se inscreve também na editora. Tem livros fantásticos, deixa eu ver quem mais aqui, pessoal. A Flávia é muito eclética, acredito que só livros infantis que não publicam. Ok? Isso, livros infantis, que são aqueles livros mais ilustrados, que tem um traço mais cartoon. Realmente, no momento, a gente não está publicando pela questão de demanda e entrada no mercado, mas não significa que a gente não vá voltar a publicar. Teve um momento que a Flávia publicou, sim. Nós publicamos infanto-juvenil. Ok, tá? muito bem. Inclusive, são gêneros meninos também. Oi, desculpa, perdão. Conclua, por favor. Não, inclusive são os gêneros que os meninos escrevem, até o próprio CEO da Flávia também ele é escritor, e o livro dele é para público infanto-juvenil também. Muito bem, Malu, a fada Flávia é incrível. E também a Brisa falando, Mari, direta e simples como você. Eu sei. Tem que ser, né? Pra que complicar, né, Mari? Pra que complicar? Pronto, bem bom. Muito bem. Bom, agora, meu querido Henrique Scopel, fala um pouco da tua experiência, como é que foi a tua entrada na editora, o que é que você faz lá. Eu acho que a sua responsabilidade, não que todos não, que a Mari não tenha, mas eu acho que a tua, eu não queria estar na tua pele, não. Bom, então, assim como a Mari, eu conheço o Lucas, o dono da Flive, há muitos anos, eu conheço ele desde 2017, a gente se conheceu em eventos aqui na Serra Gaúcha, e eu também sou escritor, e eu encaminhei um dos meus originais para a Flive aceitou, eu entrei inicialmente como escritor da Flive, eu tenho 3 livros publicados na editora Flive, e ano passado surgiu uma oportunidade, uma necessidade dentro da empresa de ter esse jurídico interno, e aí eu conversei com o Lucas, né, apresentei a minha questão profissional, que a gente só se conhecia no pessoal, a gente nunca assim, trocou essa ideia profissional, e ele me convidou para trabalhar, e eu cuido da parte dos contratos dos escritores, toda a parte contratual, tanto a parte interna de contratos, do pessoal assinar um contrato como prestador de serviço, ou para fazer uma publicação, tanto a parte externa contratual, que é quando a gente, como empresa, assina contratos com terceiros. E do ponto de vista contratual, hoje em dia a gente desenvolveu dentro da editora uma forma de contrato que não se encontra em nenhuma outra editora do mercado. A gente tem um contrato muito bom, muito sólido, e minha parte é ajudar os autores com essas dúvidas jurídicas, dúvidas financeiras, que envolve todo esse corpo do contrato, né? E, olha, você pode achar que é difícil e tal, mas eu acho que
A parte da Mari realmente é o que onde mais pega é a Mari. Eu, querendo ou não, é uma coisa que eu trabalho minha vida inteira e o contrato não tem muito fator humano, né? O contrato é lei, é uma coisa... Depois que ela aprova, aí você se carrega de fechar. A Mari lidar com pessoas é um pouco mais difícil, né? O contrato é mais tranquilo. Ok. Olha quem está por aqui também. Olha só quem apareceu por aqui. O grande Lucas de Luca, né? Ele é o pai da ideia, o criador da criatura, no bom sentido. Estou me citando muito. Ainda bem que essa citação, Lucas, é no bom sentido, tá? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui quem mais. A Juliane está dizendo. E como não te citar? É a protagonista da história, com certeza, Juliane, com certeza. Muito bem. E é claro, né? Agora, mais alguma coisa que você quer acrescentar, Henrique? Não. Da minha parte é só isso. Tipo, eu cuido dos contratos dessa situação. Ok, muito bem. Bom, antes de eu passar para o Ricardo, qual é o estado que a Flávia se localiza? Atualmente Campinas. Opa. Não, pode falar. A Flávia ela começou em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Depois ela foi para Uberlândia, Minas Gerais. E atualmente ela se consolidou aqui em Campinas, interior de São Paulo. Que massa! Uhum. Mas a gente trabalha em formato home office, né? Então nós temos colaboradores e funcionários pelo Brasil inteiro, porque a gente trabalha com esse formato, né? Home office, então a gente tem muitas pessoas envolvidas no projeto. A Flávia, apesar de ser uma editora independente de médio porte, nós temos todos os departamentos possíveis de acolhimento ao autor, desde a análise de original, feita pela nossa diretora de aquisição, a Marina. Posteriormente, passa pelo Kelvin, que é o nosso analista de pré-produção, que cuida da análise de briefings. Aí, posteriormente, vai para a nossa diretora de produção, que ela é, digamos, um dos pilares da editora, que é a Daiane de Moraes. Aí, depois que o projeto está pronto, ele vem para mim fazer essa curadoria juntamente com a Luana Gobo. A parte do Henrique fica ali entre o Kelvin e a Marina, que é a questão de leituras e análise de contrato e esclarecimento de dúvidas enquanto o autor permanecer dentro da editora. Que maravilha! Olha, o Leleco está dizendo que é fã desse escritor Henrique e das crônicas de Arauver, é isso? Eu pronunciei certo? Isso, são meus livros. Deixa eu ver aqui, o nosso querido está dizendo assim, olha só, já tem 14 cabeças na equipe fixa e Deus me livre citar os freelancers, é verdade? Graças a Deus, isso prova que que a empresa se consolidou no mercado, encontrou literalmente um filão bem interessante, né? Porque independente do conteúdo, do contexto, aliás, dos livros que são publicados, mas sempre a gente tem aquele que se identifica mais. E eu acredito até em consequência de todo esse sucesso, desse crescimento gigantesco que vocês estão tendo, é justamente isso que vocês falou no começo, a Mari. A questão da flexibilidade, de saber ouvir, de saber entender, de saber articular. Porque não adianta só você ter um nome gigantesco, você tem que ter também a qualidade nesse atendimento. E esse contato direto com o escritor, com o autor, é primordial. Ele pode ter uma boa impressão, como uma má impressão. E como diz aquele velho jargão no mercado, né, no marketing também, assim, nessa parte de propaganda, a primeira impressão é a que fica. Então, para causar uma boa impressão, você tem que saber como conquistar, saber ouvir. Por isso que a gente tem dois ouvidos, a gente tem duas orelhas aqui, dois ouvidos, que é para ouvir mais e falar menos. Eu já estou falando muito. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Bom, agora sim, vou passar a palavra para o meu querido Ricardo Pinheiro. Ricardo, rapaz, primeiro livro que você escreve, né, Escola de Guardiões, mas você já publicou, já fez algumas crônicas, já escreveu algumas crônicas, que faz parte aí da tua história como escritor. Como é que foi o surgimento, esse start de caramba, vou escrever? E qual é o teu filão? Qual é a tua área de atuação nessa parte de escrita?
Bom, a questão do start para escrever, eu lembro desde pequena, sempre gostei de criar histórias, sempre gostei de criar mundos e toda essa pegada de fantasia era o que me atraía mais. Então, quando eu fui crescendo, né, na fase da adolescência e tal, eu comecei a publicar muito para a internet. Então, tudo que eu escrevia, contos, história, eu publicava online. E aí depois eu comecei a publicar em antologias. Então, eu escrevi um conto, eu já participei de 6 antologias, e uma delas, quem organizou foi Bruno de Deus. E Bruno de Deus é autor da Flive, e foi a partir daí que eu descobri a Flive. Que coisa boa, hein? Olha só. O universo conspirando ao favor. Pois eu participei de uma antologia que ele organizou. Depois disso, eu vi na Flive uma chance de materializar a minha obra. Porque eu já tinha escrito a história, eu já tinha toda a parte escrita finalizada, mas eu não sabia como é que eu poderia publicar essa história. E aí eu fui na Flive, deu certo, o atendimento aí super ágil, sabe? Uma resposta bastante humana com relação ao meu original. E agora a gente está na época de pré-venda de Escola de Guardiões. Muito bom, muito massa. Tem um comentário aqui, não sei se você conhece essa pessoa, eu não sei não, tá? É meio suspeito isso. Jane Pinheiro, a Flive na rota de mais um sucesso. Esse é meu escritor favorito. Sei não, sei que é essa pessoa não, nunca ouvi falar dessa pessoa, rapaz. Eu acho que também não. Ô Mari, você tem um contato somente, você que faz essa parte de receber o material dos autores, não é isso? Fazer essa ponte e tal. Como é que você define que um autor tem a ver com as características da editora? Ou isso não conta? Vai mais de algum outro feedback que você faça? Assim, quem faz a análise do original no primeiro momento é a Marina. É que as pessoas se confundem. Eu sou a Mari. Ela é a Marina, que faz a parte da análise dos originais. Mas como que funciona? Se um autor tem interesse de entrar na Flive, quais os passos que ele tem que seguir? A primeira coisa é ter um texto de qualidade. E eu falo nem sempre a questão de um texto muito estruturado ou uma história muito bem contada, porque nós temos profissionais que fazem esse serviço de edição e eles fazem muitos milagres em alguns textos. Mas ter pelo menos a preocupação de parecer ser uma pessoa profissional, porque é o que eu falo, a escrita, ela é um sonho, sim. Mas a partir do momento que você transfere isso para o papel, ele se torna um trabalho. E quando você manda o seu original para uma editora, é a sua primeira impressão. E assim como você pontuou, a primeira impressão muitas vezes é a que fica. Então é legal que o texto ele esteja formatado, ele tenha travessão, de preferência com uma boa, pelo menos uma revisão prévia, sabe? Assim, menos erros ortográficos, que a Marina consiga analisar o original e entender a ideia central que o autor tentou passar ali. Depois dessa análise com o texto, ela faz a análise do perfil do escritor, como ele se posiciona dentro do mercado. Necessariamente ele não precisa ter um perfil com 40, 50 mil seguidores, não. Mas ele pelo menos tem que ter o básico, um bom comportamento, saber se posicionar politicamente correto, porque a partir do momento que você se torna escritor, muitas pessoas vão adquirir a sua obra e vão te conhecer. Dependendo dos discursos, a gente não pega escritores com discursos de ódio em rede social, a gente olha muito esse tipo de posicionamento, como que você se posiciona em relação ao outro, tá? Essa é uma das coisas que é mais importante, tanto que tem uma cláusula no contrato sobre essa questão. Os livros, eles não podem ter nenhum tipo de discurso de ódio de modo nenhum. Então, é uma das coisas importantes que nós analisamos. O comportamento do autor, a forma que ele aborda também, o tipo de comportamento que ele tem quando ele vai tirar suas pequenas dúvidas assim no início com os prestadores de serviço. A gente está sempre analisando para entender se vale a pena publicá-lo ou não.
Ou, de repente, não, ele escreveu, é um sonho, e ele não tem respeito, ele não tem resiliência, ele não sabe viver em comunidade, porque a escrita é isso, você vive em comunidade, você não está o tempo todo lidando com leitores, mas você também está lidando com outros escritores que nem sempre escrevem o mesmo gênero que você, escrevem a mesma coisa que você gosta de ler, então é legal que tenha esse tipo de posicionamento. A gente vai girar o ponteiro do relógio para entrar no intervalo comercial, mas antes eu quero deixar uma pergunta aqui para o meu querido Henrique responder quando a gente virar a câmera, certo? Como é que foi para você, querido Henrique, escrever o teu primeiro livro? Como é que foi que você se identificou com essa questão de ser um autor? E, logicamente, né, você escreve e trabalha na editora. Como é que foi isso? Mas isso é daqui a pouquinho. Deixa eu só girar aqui o ponteiro do relógio, que tem um computador aqui do meu lado já dizendo que está na hora do intervalo. É rapidinho, a gente vai só piscar o olho para trocar de câmera, mas lembrando, o intervalo comercial é para quem está aqui no Dial 104.9, aqui em Agrastina e região, também para quem está acompanhando a gente pelo nosso site e pelo aplicativo. Mas vocês que estão vendo nozes e vozes aqui pela internet, no canal do YouTube, não perde nada. Segura aí, a gente volta já. Clube do Filme, o seu programa de cinema. Cadê eu? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ok, pronto. Foi rápido. Bom, meu querido Henrique, agora é com você, por favor. Fiz uma lista de perguntas aí para você responder. Tá, vamos lá. Primeiro é como me vi como escritor, isso, né? Isso, exato. Tá, certo. Então, eu cresci rodeado por livros, assim, a vida inteira, porque minha mãe e meu pai, eles valorizavam muito a leitura, muito a questão do estudo, por terem vindo até de uma origem um pouco mais humilde, né? O que eles podiam me fornecer quando era pequeno eram livros pequenos, de fábulas, enfim. E quando eu comecei a ler mais profundamente, fui comprando livros maiores e fui sempre lendo. Quando eu descobri o RPG, ali com 12, 13 anos, eu comecei a mestrar, né? A narrar as aventuras de RPG e as minhas histórias foram surgindo naturalmente, foi um processo natural. E em determinado momento eu percebi que eu tinha ali um universo construído, um universo próprio, desenvolvido, que eu achava interessante ter uma história que se passasse nesse universo. Então eu comecei a escrever, com 18 anos eu publiquei a primeira edição do meu livro em outra editora, primeiro volume, aí posteriormente eu republiquei com a Flive, né, e provavelmente eu vou reescrever ainda toda essa saga, porque a gente vai amadurecendo, né, junto com as nossas histórias. Então, quando eu publiquei, o primeiro volume eu publiquei com 18 anos. Agora eu tenho 26 anos. Então, tipo, 8 anos já do primeiro volume. Cara de 15. Aí, 8 anos já se passaram e muita coisa amadureceu. Tanto que o volume 3, que saiu ano passado com a editora Flive, já muda muita coisa, então eu quero também readaptar esse primeiro para acompanhar essa evolução, né? E eu me vendo como escritor foi um processo extremamente natural, da vida inteira rodeado por livros, a vida inteira lendo, e quando eu comecei a escrever para o RPG, eu acabei começando a escrever para o meu próprio mundo, e depois materializar para um livro foi um processo, assim, um degrau por vez, né? E a segunda parte da pergunta é, eu escrevo livros para a editora e trabalho na editora, né? Essa questão. Então, para mim é muito bacana porque eu já estive dos dois lados, né? Eu já fui só escritor, usufruo, né? Porque eu ainda sou escritor da editora, até hoje de todo o sistema, toda a estrutura que a gente tem. E hoje em dia, além disso, além de utilizar dessa estrutura, eu também participo dessa estrutura. Então, para mim, está sendo um processo muito interessante, porque eu consigo entender ainda mais o quanto a máquina Flive, né, o quanto essa estrutura que a gente tem de trabalho funciona e o como é diferenciado, né, ser um escritor da Flive e também trabalhar dentro da Flive. Então, para mim, é uma coisa complementar, porque hoje em dia a minha vida hoje em dia assim, orbita
em torno da Flávia, porque o meu sonho, né, que é ser escritor, tá nas mãos da Flávia, e eu também trabalho para ajudar a galera a realizar esses sonhos. Então é muito bacana receber mensagem assim da galera que está assinando contrato agora, dizendo, pô, Henrique, eu li teu livro, tem uma galera que eu conheci antes de entrar como jurista, pô, eu li teu livro, agora tu tá me ajudando com o meu contrato, que massa. Então é um processo muito interessante, muito bacana, e é recompensador, sabe? Hoje em dia tá dentro da equipe, e escrever para a Flávia também é muito recompensador. Mari, e você? Já enveredou na escrita também? Já escreveu e tal? Vai ter seu livro publicado pela Flávia? Conta um pouco dessa história, que eu agora fiquei curioso. A minha profissão principal, eu sou editora de textos, né? Então, eu trabalho sou professora de escrita criativa, faço mentoria de escrita para escritores, mas sim, eu também escrevo, eu tenho algumas coisas publicadas em formato digital, e eu escrevo, o gênero do qual eu escrevo mesmo é true crime. Então, porque eu sou jornalista em formação, então esse é o gênero principal do qual eu venho escrevendo um livro, e já faz 4 anos que eu estou no processo de escrita dele, porque como é um caso criminal, eu não posso simplesmente fantasiar, tem que ser tudo muito baseado em fatos, e a família está lendo, a família devolve, concorda, não concorda, e eu estou nesse processo ainda. Caramba, é delicado, hein? É bem complicado, né? Essa temática é muito complexa, porque você não pode desvirtuar em nada, não há uma linha a mais, uma linha a menos, pode causar até um processo, né? Exato. Correto, né? Porque quando você escreve baseado quando você pega um caso, eu posso falar abertamente, porque eu não tenho contrato de confidencialidade a respeito do livro, eu estou escrevendo sobre o feminicídio da Messia Nakashima, né, que aconteceu em 2010. Nessa época não existia o termo feminicídio ainda, enfim. Ele foi um dos primeiros casos no Brasil a ter um julgamento televisionado. Tem todos os processos, e são páginas e mais páginas de leitura, e daí, como escritora, eu tenho que narrar os fatos que aconteceram, mas narrar de uma forma que seja o que de fato aconteceu, o que antecipou e o porquê que aconteceu isso, né? Porque tanto que o livro vai se chamar Os Mortos Não Falam, mas os vivos muito que título, hein, menina? Caraca! Porque são os vivos que vão narrar desde o relacionamento abusivo que aconteceu no passado e como que chegou infelizmente ao fim de tudo, né? Então, é aquela coisa, na ficção é muito mais fácil, porque você pode criar o que você quiser. Os meninos que escrevem fantasia, vocês fazem a construção de mundo e vocês inserem absolutamente o que vocês querem, como querem, coloca o personagem aqui, coloca ali, dou mais ficção. Já na não ficção, não, você não tem como fantasiar ou romantizar nada, porque é só fatos. Contra fatos não há argumentos. Exatamente. Sempre que eu disse essa frase, saiu. Achei que tem... Bom, eu vou ter que voltar para os estúdios da rádio, tá certo? Mas é só que segundos mesmo. Antes de voltar, deixa eu colocar aqui alguns comentários. O pessoal tá. Cadê aqui? Deixa eu ver. Aqui. Perfeito demais, já é sucesso o livro de Ricardo. Muito bem. O Jonathan Fernando, GM, não vejo a hora de ter o meu livro autografado pelo grande Ricardo. Muito bem. Quem mais aqui? Peregrino Podcast. Parabéns! Ok, obrigado. Seja bem-vindo, todos bem-vindos. Bom, deixa eu fazer o giro aqui da câmera, porque senão a gente não pode perder tempo. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Cadê eu aqui? Estamos de volta aqui pela nossa Rádio Alternativa FM, a rádio da gente, programa Clube do Filme Podcast, dessa noite gostosa de quarta-feira. Aqui tá bem gostoso, não tá chovendo, tá um clima ameno, aquela noitezinha fria para você, sabe, descansar um pouco, tomar um chazinho, tomar um, o que mais? Cerveja? Será que cerveja dá? Parece que eu bebo muito, eu só falei bebida até agora, que coisa absurda é essa? Ah, tá bom, deixa para sexta-feira que é melhor. Mas, enfim, de volta com o nosso programa, recebendo com muita honra, muita satisfação, no nosso Clube do Filme desta noite, o lançamento
lançamento do livro Escola de Guardiões, com os nossos convidados Ricardo Luiz, autor do livro desta obra, também a Mari Vieira, coordenadora de comunicação e gestora de talentos da editora Flive, e o Henrique Scopel, vou chamar Scopel para ficar mais fácil para mim, encarregado jurídico da editora Flive. Também o bate-papo está fluindo muito gostoso e a gente está fazendo essa sabatina no bom sentido. Eu perguntei para o nosso querido Ricardo, né? Eu perguntei já ou não perguntei? Agora até deu branco em mim agora. Perguntei ou não perguntei? Perguntei. Ainda não. Então, vamos lá. Ricardo, seguinte, fala um pouquinho para a gente da Escola dos Guardiões. Como é que surgiu a ideia? Você disse que já fazia um tempo que você já tinha escrito, né? Uma parte da história estava publicado na internet, mas agora está em livro físico, certo? Mas conta um pouco da narrativa. Qual é? É um livro de fantasia? É um livro de ficção? É um livro baseado em fato real? Enfim, conta um pouco da história, lógico, sem dar spoiler, para deixar aquele gostinho de quero comprar. Bom, Escola de Guardiões é um livro infanto-juvenil de fantasia. É um livro bem leve, bem divertido. E ele conta a história de Marcelo, que é um adolescente aqui da cidade de Recife, que ele acaba se deparando com uma criatura que é metade lagarto, metade rato. Um lagarto come lixo, como ficou conhecida a criatura. E a criatura ataca ele, tem lá o combate, e ele acaba sendo salvo por 3 pessoas, que é Natália, Jorge e Zeca, e ele descobre futuramente que essas 3 pessoas são alunos de uma escola especial, uma escola secreta, chamada Escola de Guardiões. E esses guardiões, justamente por eles serem guardiões de portais mágicos. Então, essa criatura não é uma criatura da Terra, ela é de outro universo, e durante o embate surge um portal mágico, e a criatura vai embora, mas leva Zeca com ela. Caramba! E Zeca some, né? Sequestrado pela criatura. E aí é que desenrola toda a história. Marcelo passa a ser um aluno da Escola de Guardiões, ele passa a conhecer a estrutura da escola. Você está contando o livro todo, rapaz. Cuidado aí, você está contando o livro todo. Segura esse negócio, segura isso aí, rapaz. Não, ainda vai acontecer muita coisa. E a ideia surgiu há muito tempo. Eu tive primeiro a criação do universo. Então, primeiro eu criei o universo dos Guardiões, o universo da escola, também os personagens principais, quem é que faria parte, e depois é que eu fui entender qual seria a narrativa daquela história, o que é que ia ter, o que é que ia acontecer, né? Começo, meio e fim, qual era a força motriz daquela aventura. Maravilha. Henrique, você tem alguma obra sua aí que possa mostrar pra gente, não? Claro. Pera que eu vou pegar aqui na estante, só um minuto. Lá, a gente dá uma olhada aqui, deixar todo mundo babando para poder já adquirir também esses exemplares. A Mari, a previsão do lançamento do seu livro, eu não sei se você falou, você falou, desculpa se eu não prestei atenção. Não, eu ainda não tenho data certa para lançamento. Não, o meu contrato, o contrato que a família assinou no caso, né, não é com a Five, é com uma outra editora, mas eu tenho, sim. Você chegou a perguntar, né, se eu tenho algum livro publicado pela editora, ainda não. Mas provavelmente o ano que vem vai chegar um original meu de ficção ambientar, que uma das protagonistas ela é aí do Nordeste, de uma cidade bem pertinho de onde você está em Agrestina. A minha personagem, ela é de uma cidade chamada Panelas, é bem perto daí. Caramba, vizinho da gente aqui, que maravilha! Aproveitando o gancho, desculpa até te interromper, você é natural de onde? Eu sou natural de Pernambuco. Eu nasci em uma cidade... sim. Verdade, sim. Eu sou natural de Pernambuco, eu nasci numa cidade chamada Vitória de Santo Antão, próxima ao Recife, né? Eu já morei em muitas cidades aí do Nordeste com a minha avó, morei em várias cidades, morei em Caruaru. Eu até falei pro Henrique, falei, nossa, eu conheço a cidade. Já morei em Panelas, já morei em Cupira, morei nessas cidades que são próximas daí, então eu conheço bastante. Mas, menina, tu é minha conterrânea, menina. Que coisa boa da Gota Serena, rapaz. Olha que coisa maravilhosa. Exato. E atualmente você mora onde? Você está onde? Eu moro em Campinas. Eu moro em Campinas. Eu morava em São Paulo, cresci lá, né?
E hoje eu moro em Campinas, na verdade, desde 2014. Eu estou no interior de São Paulo e não pretendo sair, porque é muito bom morar por aqui. Ok, muito bem. Que bom, tá? Fico feliz que você é gente, não que os outros não sejam, mas eu tô falando assim que você é nordestina retada, pernambucana mesmo. Mais menino, que coisa boa. Meu querido Henrique, já tá aí com um exemplar, deixa eu colocar você aqui. Sim. Tô aqui. Dá uma olhada aí nessa. Poxa, porque apareceu eu, né? Não era eu, não, cadê? Passei desculpa minhas falhas técnicas, porque assim, depois dos 60 anos fica difícil para a gente aprender as coisas de tecnologia. Como é que eu faço aqui, meu pai do céu? Sim, Henrique, coloca aí na tela para a gente ver. Esse aqui, os meus livros se chamam Crônicas de Arauver, tá? Uma saga fantástica, que por enquanto já tem os 3 primeiros publicados. Os 3 primeiros fecham o primeiro arco da história, tá? Mas vão ter mais livros, só que vão ser em outras histórias, outros personagens. Então, o primeiro é esse aqui, que se chama O Retorno do Esquecido, da editora Flive. O segundo, Sob o Sol das Terras Bárbaras, também da editora Flive. O terceiro e último dessa história, que é Destino e Retribuição, também da editora Flive. Eu, como sou mestrando em Direito, eu também estou me aventurando por publicações acadêmicas, né? E eu também tenho essa publicação. Tem um capítulo nessa publicação que é sobre teses do STJ em Direito Ambiental. Que além de escrever fantasia, né, eu sou mestrando em Direito Ambiental, então também estou publicando livros acadêmicos agora, além da fantasia, né? Caramba, rapaz, você não quer mais nada, né? Você agora não quer mais nada, praticamente. Depois dessa. Mas assim, pegando esse mote, você mergulhou no gênero de fantasia, certo? E você também está mergulhando nesse gênero mais voltado... Agora esqueci a palavra que você falou. Mais... Acadêmico? Isso, mais acadêmico. Obrigado. Muito obrigado. Repito, a questão da idade, os neurônios começam a falhar. Mas como é que é navegar nesses diferenciais? Sair do norte para o sul, do leste para o oeste. Como é que é isso por isso que tem alguns autores que eles se especializam em determinado gênero. Não, meu filão é esse aqui, vou fazer esse aqui, tal. Mas no seu caso, você já tem experiência na questão acadêmica e também já está enveredou no caminho da criação de mundos fantasiosos. Como é que é isso para o autor em navegar nessas águas torrenciais? Eu acredito que, principalmente para a escrita de literatura fantástica, né, ficção, fantasia, o terror, enfim, quando a gente escreve ficção, a gente acaba sempre transmitindo um pouco do mundo real, né, ou das nossas vivências para dentro da nossa história, né? Como a Mari falou, escrever ficção, fantasia, a gente pode botar o que a gente quiser, como a gente quiser, as alegorias que a gente quiser, a gente pode brincar bastante. Então, antes de ir para o lado acadêmico, antes de ser um acadêmico, sou um escritor de fantasia. A questão do estudo acadêmico, principalmente na área que eu estudo, que é o direito ambiental, ecologia, eu consigo trazer muito para a minha escrita fantástica, né? Eu consigo trazer muito mais questões sociais para reflexão, analogias, porque, às vezes, com a situação na cara do leitor, uma situação assim, tremenda, num livro acadêmico, não chama tanto atenção quanto uma analogia numa fantasia, sabe? Tem muita gente que fica muito mais chocada com a cena da grande floresta dos Ents, né, em Senhor dos Anéis, sendo destruída por Isengard, do que os incêndios na Amazônia. Então, às vezes, a gente fazer uma analogia consegue captar o leitor para ir além dessa história, dessa aventura, né? Trazer um pouco para o mundo real também. Então, para mim, a escrita acadêmica tem sido muito complementar, sabe? Está sendo um degrau para melhorar os livros. Porque a escrita acadêmica é uma escrita rígida, né? É uma escrita muito mais, digamos assim, entre muitas aspas, muito mais chata, né? Tem que seguir padrões. Então, quando a gente entra num padrão acadêmico, a gente acaba enriquecendo muito mais o texto da não ficção. Para mim, está sendo uma escola. Escrever academicamente está sendo uma escola para os meus próximos livros. E assim, até a própria linguagem ela é diferenciada, né, da questão acadêmica para uma linguagem na questão de um livro de fantasia, de ficção científica, um romance, enfim. Essa diferença realmente ela é bem... Mari que o diga, porque, né, com a história que ela está traçando aí nesse livro que ela está lançando, realmente não deve ser fácil, não.
voltando para Mari, na Flive, quando vocês estão justamente fazendo essa análise de escolher, né, fazer esse diferencial, essa atenção, esse carinho com os autores, quando de repente não dá, vocês acham que não está dando muito certo, como é que vocês lidam com essa resposta não muito positiva para o autor? Já aconteceu isso? Se já aconteceu, como é que é feito esse... Porque é delicado, de repente o camarada vai com todo o gás, com todo o gosto, você citou aí algumas questões que são analisadas pela sua outra companheira, mas desse ponto de vista, como é que fica, né? Deve ser muito... Eu não vou dizer constrangedor, mas é um trabalho tanto quanto... Isso é com você ou é com a outra moça? A outra Mariana, é isso? Marina. Marina. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, porque eu posso ter interpretado de outra forma. Okay. Você está perguntando sobre o autor que vem muito feliz, com muita sede ao pote, e de repente ele não é aceito. Ou ele já é aceito e de repente o livro dele não tem tanto alcance. Não. Faça-nos, responda as duas formas. Essa mulher, ela é muito curta e objetiva. Tá? Resumiu bem. Pronto, eu compliquei muito, mas é isso aí. Responda as duas formas. Vamos lá. No primeiro cenário, o autor mandou o original para análise e daí, de repente, ele não foi aceito. Ele não vai... a Marina ela não vai responder para o escritor simplesmente assim, olha, você não foi aceito porque, sei lá, o seu livro não encaixa com a política da editora. Até nós temos um gênero específico no qual a gente evita fazer a publicação, que são livros que tem que às vezes faz uma romantização de relacionamentos tóxicos, de abuso, a mulher colocada em posição de humilhação. Então, alguns livros assim a gente de fato não aceita, porque isso faz parte do arco da construção do livro, então a gente evita. Mas, em um cenário como esse, a Marina ela vai explicar para o autor um exemplo, olha, seu original tem muitas falhas, a história não está funcionando, eu te dou X alternativas, que olha, nós temos um editor dedicado, nós temos a parte de copydesk, que é um trabalho no livro, apresentada várias opções para que, se o escritor, de fato, ele quiser prosseguir com uma publicação, ele tem que passar por essas etapas. Uhum. Tá? Agora, no segundo cenário, que o escritor veio todo feliz, fez a publicação do livro e, de repente, sei lá, ele vendeu um livro. E assim, tipo, ele mesmo comprou, né? No pior dos cenários, ele vendeu um livro porque ele mesmo comprou. Ele só vendeu e não ter comprado é cruel. Tem escritores que não compram o próprio livro. Tá? Parece besteira, mas nós temos. Porque assim, mesmo? Sim, Caraca. nós temos esses cenários das pessoas que não compram o próprio livro. Por quê? Porque eles não entenderam que ser escritor é sim uma profissão. E assim como toda profissão, você tem que se lapidar. E para se lapidar e aprender, muitas vezes você tem que colocar a mão no bolso. Não adianta. A gente tem a mania de romantizar muito a literatura, de romantizar muito a escrita. E isso serve muito para os escritores, que é assim, se você é um padeiro, você aprendeu a fazer um pão. Você não vai fazer um pão de graça. Você vai trabalhar em uma padaria, você vai ser remunerado pelo seu serviço e entregar o pão. Por que quando se trata de escrita, tem que ser sonho, tem que ser bonito, e o escritor não pode ser pago por isso? Ele tem que trabalhar sempre pelo sonho. Ai, eu quero ler teu livro, me dá um. Não, gente, não tem que dar. Você tem que vender, porque o livro é um produto e ele requer investimento. Então, essa coisa o primeiro ponto é desromantizar a literatura e trazê-la para um cenário profissional de profissão. Porque eu escuto muito, às vezes, hoje nem tanto, mas no início era, eu trabalho como editora, ou, eu sou escritora. Tá, mas você trabalha com o quê? Tipo, tem pessoas que são escritores em tempo integral, e isso é uma profissão. Então, em um cenário onde o escritor não vendeu um livro que foi ele mesmo que comprou, a gente vai ter um acolhimento de entender o que ele não fez. Porque, claramente, ele não fez alguma coisa para não vender. Porque é o que eu sempre falo. O primeiro livro, o Ricardo, ele está aqui, e ele começou pelo Bruno, com a antologia. Então, ele foi aos passos de formiguinha.
Entrei numa antologia, publiquei, conheci outros escritores, criei uma comunidade de apoio, então agora eu vou com meu livro em pré-venda, aos poucos, entendendo quanto nesse mercado acontece. Porque assim como tudo que a gente faz na vida, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E com a escrita é a mesma coisa. Muito bem, tive aqui alguns comentários, o pessoal está chegando. Emil Souto, só fera. Pois é, rapaz, aqui é assim, tem esse negócio não. A Mari sabe muito, com certeza, viu, Peregrino? Com certeza. Bom, deixa eu voltar para o Henrique. O Baibola é assim. Henrique, na questão da Flive, vocês têm... Eu pude perceber, logicamente, eu fiz uma pequena pesquisa rapidamente, e eu percebi que boa parte das publicações são livros justamente fantasiosos, né? Eu vi alguns contos de terror também e tal. Como é que é feito toda essa... como é que eu posso dizer? Para eu não falar besteira de novo e ser repetitivo. Como é que é feito todo essa escolha, essa seleção? A Mari já deu uma palhinha para a gente. Mas quando vocês definem, por exemplo, esse autor tem a ver com a nossa editora, como é que é feito essa explanação? Como é que é feito essa busca? Como é que é feito esse acolhimento no sentido de que, nossa, eu estou complicando muito, gente. O que é que eu quero dizer? Não sei se vocês estão captando a minha ideia, mas assim, a editora Flive, pelo que eu pude perceber, repetindo, tá? Vou ver se eu encurto a pergunta. Eu pude perceber que vocês trabalham mais com o livro de fantasia, certo? Essa questão foi uma diretriz que veio por parte da diretoria ou isso independe de um posicionamento? Não sei se eu fui claro agora. Sim, compreendi. Na verdade, não tem nenhuma decisão assim que falou a Flive vai só publicar livro de fantasia ou vai só publicar livro de terror. Não tem isso, tá? Os autores buscam a gente. Mari, se eu estiver errando, por favor, me corrija. Os autores buscam a gente analisa o que chega para nós, certo? E a partir disso a gente seleciona as obras que se encaixam mais na nossa linha editorial, que respeitam mais os nossos princípios, como a Mari falou, a gente não vai publicar nada que tenha nenhuma forma de discurso de ódio, desrespeito nenhuma minoria. Então a gente raramente vai em busca de um autor, certo? A gente vai em busca de alguns nomes grandes, né, como está acontecendo agora, autores tradicionais, mas os autores que buscam a Flive, certo? Eles buscam a nossa estrutura, preenchem lá o formulário para mandar um original para análise, e a partir de tudo que a gente recebe, o nosso setor ali responsável analisa, seleciona os que se encaixam e respondem, né? A gente tem ali cerca de 30 publicações mensais, Maria, eu estou viajando? Sim. São 30 publicações mensais que a gente tem, mas a gente recebe centenas de originais para análise. Então, a gente não vai atrás, assim, de fazer uma seleção, chamando, sei lá, no Instagram, o cara, vamos publicar com a Five, uma coisa assim. A gente espera a galera mandar para a gente analisar, realmente só entrando em contato com alguns autores, assim, já consolidados para participar da casa. Então, é dessa forma, sabe? A galera vem atrás da gente, a gente analisa, se encaixa no nosso perfil de autor, um perfil também profissional, e dali para frente começam as tratativas, as orientações, os padrões, o contrato, né? Depois marketing, publicação, pós-vendas, tudo a partir do contato do autor com a casa. Ok. Ricardo, agora com você. Eu queria que você falasse um pouco quais são os autores que influenciaram você. Essa sua história é baseada em que você idealizou através de como é que surgiu, né? Lógico, a gente sempre tem uma inspiração, a gente sempre tem alguém que a gente busca copiar, chegar próximo daquele autor de sucesso. Quem foi a tua fonte de inspiração? Bom, eu sempre consumi muito livro de fantasia, então desde Harry Potter, né, Percy Jackson, As Crônicas de Nárnia, a trilogia Fronteiras do Universo, que é a Bússola de Ouro. Então todas essas obras serviram como fonte e como base, né, para minha obra, para minha própria forma de escrever. Se fosse escolher um, que é o mais próximo, eu acho que um pouco de Percy Jackson, eu acho que bebi muito da fonte de Percy Jackson, daquela ideia de misturar
o mundo contemporâneo com elementos mágicos e fantásticos. Então foi muito, muito nessa linha. E a ideia surgiu de maneira quase espontânea, né? E um dia eu pensei nessa questão, se tivesse mundos alternativos, se tivesse portais que ligassem nosso mundo a outros universos, o que aconteceria? Teria que ter alguém que impedisse que nosso mundo fosse invadido, por exemplo. Ou teria que ter alguém para fechar esse portal. Então, a partir daí, eu fui criando elementos fantásticos que fariam parte da minha história e fui encaixando com outros elementos que fizessem sentido para aquela narrativa. Então, mais ou menos por aí. Ok, maravilha. Vamos dar outra girada no ponteiro do relógio, mas vou deixar uma pergunta aqui para a Mari. Bom, pegando aqui no caso do Ricardo, tá com o livro para pré-venda e tudo mais, como é que fica o trabalho da editora a partir desse? Bom, escolhi, vai ser publicado, maravilha, vai fazer. Bom, como é que funciona essa estratégia de vocês em relação ao próprio marketing em si? É simplesmente, não, já está pronto, pré-venda, agora te vira, Ricardo. Ou vocês dão esse suporte, como é que esse suporte funciona? Mas isso, daqui a alguns segundos você responde, que vamos entrar mais no intervalo comercial. Sempre lembrando, o intervalo comercial é para quem está acompanhando a gente pelo Dial, 104.9 aqui em Agrestina e região. Também quem está acompanhando a gente pelo nosso site e também pelo aplicativo. Mas vocês, privilegiados que estão assistindo, que estão nos vendo pelo canal do YouTube, não perde nada. Tá com inveja, tá com ciúminho, então aproveita você que está ouvindo o rádio, você tá ouvindo aí a gente também no Dial, tá ouvindo a gente pelo site, tá ouvindo a gente pelo aplicativo, vai lá pro canal do YouTube, youtube.com/Alternativa FM Agrestina, então você não perde nada, diga de nada. Aguenta aí que a gente volta já! Clube do Filme, seu programa de cinema. Pessoal, vocês desculpem se eu tropeçar alguma coisa aqui, porque houve algumas mudanças aqui no estúdio e eu tinha um painel gigantesco na minha frente. O painel foi desativado, eu estou com um painel aqui à minha esquerda, outro painel à minha direita, uma mesa desse tamanho aqui na minha frente. Muitas vezes eu vou ficar meio perdido aqui, porque eu repito, 63 anos nas costas, já não tem mais idade, não está muita coisa lá. Estou me esforçando, mas eu chego lá. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui, deixa eu ver aqui. Ok, já está aqui. Tem mais alguém aqui para falar? Ok, muito bem. Porque à minha direita é o computador que é o central, tá? Então, pego as informações e jogo aqui para a tela. Consultor Denis Vieira, parabéns pela live. Gratidão, gente. Desculpa aí. Vamos lá. Bom, Mari. Oi, desculpa. Fala, Henrique. Grande. Eu só falei grande Denis. Nosso amigo aí. Denis. Mari, por favor. Quer dizer que vocês agora deixam tudo por conta do Ricardo, que se vire agora, a Flávia tem mais nada a ver com isso. Não, vou explicar e o Ricardo, você me corrija, tá? Vou explicar como que funciona também esse trabalho com a Flávia, e é legal essas lives porque a gente desmistifica muitas coisas. Nós estamos acostumados a achar que marketing e trabalho feito pela editora é um post em rede social. Isso não é marketing. Isso é um anúncio. A rede social, ela é uma vitrine de trabalho. Então, o escritor, ele tem isso. Ele tem o post na rede social da editora como vitrine, para a gente comunicar à nossa comunidade que ele é nosso, que ele está publicando com a gente. O que o escritor tem pós esse tratamento, que o Ricardo está em período de pré-venda, o que ele tem é uma orientação. Todas as dúvidas que ele tiver a respeito de rede social, a respeito de marketing, a gente sempre fala, não é, Ricardo? Bons criativos, a forma que você conversa com a sua comunidade, a forma que você se comporta. A gente ensina o escritor a profissionalizar o próprio trabalho. Uhum. Então, por quê? As pessoas, elas não vão... Antes de tudo, o marketing que a Flávia tem é o marketing institucional, é o marketing de empresa. Nós temos mais de 300 títulos dentro da nossa casa editorial. Então, imagine se a gente pega um dia e publica 3 capas de livro. Isso vai vender?
Não, isso não é atrativo, nem para o autor, ter a capa do livro jogada de qualquer jeito na rede social, e nem para a gente também. Então, a gente faz todo um trabalho. Tem as campanhas, que são campanhas voltadas para a cultura pop, que são sempre em algumas datas comemorativas específicas. Teve uma agora da Páscoa. E daí o que acontece? Quando o livro dele é lançado, vai ter as campanhas. Daí eu chego nele, que quem é responsável pela campanha sou eu e a Luana, chego para ele e falo, olha, Ricardo, seu livro foi selecionado para participar dessa campanha. Vamos participar? E lá a gente direciona, a gente explica como que vai funcionar a campanha, a gente manda um PDF com algumas orientações do que fazer. Ricardo ainda não passou por isso, porque o livro dele ainda está em pré-venda. Então, a gente dá todas as ferramentas para que ele se profissionalize como escritor no mercado. Porque a Flávia, ela é uma editora da qual nós não queremos que a pessoa seja 100% dependente da gente. A gente quer que o livro dele apareça, a gente quer que ele tenha leitores, mas antes de qualquer coisa, que ele seja um profissional naquilo que ele faz. Perfeito, perfeito. Matou a pau. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Amigo Solto, Edson, você saca muito. Pergunta do ponto da interrogação. Obrigado. Tô aprendendo. Deixa eu ver quem mais aqui. Grande Lucas novamente aqui com a gente. Lucas de Luca, na verdade, estamos chegando a quase 900. Caraca! Muito bem. Cara, agora a pergunta que não quer calar. Por que o nosso amigo Lucas não está aqui conosco, né? Aqui, ó, no meio do debate aqui. Hein, Lucas? Me responda, por que você não está aqui? Se alguém tiver o contato dele, pode passar o link para ele, tá? Que ainda tem tempo. Já tem mais uma hora. Pode passar o link para ele, se ele quiser participar. Tem bronca, não. Deixa eu ver Edson, nós estamos em período de Bienal, né? Então, esse período de Bienal, ele é assim, o Lucas, ele toma todas as decisões, né? Então, ele toma as decisões finais de tudo que vai acontecer. Então, a gente sempre repassa demandas para ele. E a Bienal acontece agora em junho. Então, ele está nesse processo de verificar com a diretora de produção, gráfica, para os livros não atrasarem, porque a Flávia, ela se antecipa muito para que nada aconteça como atraso. Então, por exemplo, o escritor mandou o original hoje, ele não vai ser publicado mês que vem. Ele vai saber quando ele vai ser publicado. Nós trabalhamos com tabela, nós trabalhamos com prazos. Então, talvez por isso ele não esteja nessa live, porque nós estamos na loucura de Bienal. Sim. Tá bom, ok. Olha aí, ó. Falou, tá nas tabelas. Não, tá vendo? E ele ainda tô. Ok, depois do adendo não sei mais nada. Desculpa aí, foi mal, é só curiosidade. É que realmente é um trabalho muito delicado agora o processo da Bienal. A gente tem bastante atenção nos autores que querem participar, todos os prazos de produção, porque, como a Mari falou, a gente tem muita preocupação de profissionalizar a galera que está com a gente, né? E estar como autor ou até com o seu livro, só com o seu livro na Bienal é um momento muito importante para a carreira de qualquer um, né? Então a gente quer que isso tudo ocorra da maneira mais organizada possível para evitar qualquer problema. Por isso que o Lucas está até agora trabalhando nas planilhas. Diga aí, Lucas. Alguém tem que trabalhar aqui. A Juliene, tá? E temos esse amparo da editora durante todo o processo. A equipe é sensacional e nos ajuda muito. Ok, deixa eu ver aqui. Bom, vamos girar aqui o ponteiro. Acabou o intervalo comercial. Estamos voltando aqui para os estúdios da Raida. Vamos para a Raida. Deixa eu ver aqui. Aí eu saio. Voltamos aqui pela nossa Alternativa FM, a rádio da gente, Clube do Filme Podcast, desta noite de quarta-feira, recebendo com muita honra, muita satisfação. Nosso bate-papo tá sendo legal, quer dizer, eu tô gostando, não sei se os convidados estão gostando, mas enfim, eu tô gostando. Perguntar, às vezes eu me atrapalho, mas sai. Mas enfim, recebendo com muita honra, muita satisfação, né? O grande autor do livro que está sendo lançado, já está em pré-venda, Escola de Guardiões, o autor é o Ricardo Luiz, também conosco aqui a Mari Vieira, coordenadora de comunicação e gestora de talentos da editora Flive, e o Henrique Scopel, encarregado jurídico da editora Flive. Muito bem, gente, nós estamos justamente nesse ponto de
eu queria fazer uma pergunta mais abrangente, tá? Com a questão da... Deixa eu ver aqui, tem mais um recadinho aqui do Lucas, antes de eu fazer a pergunta aqui. Eu devo ser o que menos trabalha. Tem nada a ver com isso. Muito bem. A gente observa que com a chegada da internet, a questão de livros em PDF, a leitura na internet e tal, eu particularmente, eu sou um cara que eu gosto muito de, sabe, o livro físico, o cheiro, mergulhar nas letras e tal. Eu sou muito das antigas e acho que para mim isso nunca vai acabar, assim como muita gente diz que cinema está com os dias contados. Eu acho que não. Mas enfim, né? Tudo é possível e tudo é possível e tudo é variável. Então, para vocês que trabalham com editora, que fazem parte desse universo fantástico, como é que é você lidar com a questão do livro físico, batendo de frente com toda essa tecnologia e que eu percebo que acho que 80% ou 90% da população está literalmente, né? Eu faço parte dos 10 e dos 15 que não está nesse meio, no sentido de buscar essa demanda através da internet, a leitura através da internet. Como é que vocês veem isso? Vou começar com você, Henrique. Cara, eu vou te dar minha visão do ponto de vista de escritor, tá? Eu vejo que hoje em dia o acesso aos e-books, né, a leitura online, leitura por Kindle, por Kobo, qualquer plataforma, computador, celular, eu observo que é uma ferramenta muito importante para auxiliar na divulgação da nossa literatura, tá? Claro. Eu também sou um cara do livro físico, eu adoro livro físico, eu tenho uma certa dificuldade em ler livro em e-book por questão da minha visão mesmo, mas eu tenho assim, tenho muitos livros aqui, é só uma parte da nossa biblioteca, que é o nosso apartamento. Meu apartamento aqui é uma biblioteca ambulante, mas eu vejo que a ferramenta do EPUB, né, do e-book, enfim, ele serve como uma forma de facilitar o acesso, porque normalmente ele é um pouco mais em conta, né? E também tem muita gente que prefere, hoje em dia, ler no Kindle, ler digital. E alcança muito mais pessoas, porque antigamente eu só tinha meu livro físico, certo? Se a pessoa quisesse, ela tinha que pagar, sei lá, seus R$40, mais o frete, esperar 15, 20 dias chegar na casa para poder ler. Hoje em dia, ela consegue pagar R$6 na Amazon, ter o livro imediatamente na palma da mão dela, no celular, no Kindle, e ler onde ela quiser. Então, para mim, como escritor, é uma ferramenta de difusão da minha obra para qualquer lugar do mundo e de facilidade de acesso, sabe? Eu não vejo um choque entre o físico e o e-book, eu vejo um complemento. Tem muita gente que lê o e-book e compra o físico só para botar na estante, certo? Mas o problema principal é a pirataria, por si só, de livros nacionais, que está rolando bastante em grupos, o Telegram, e afim. Mas o escritor, sabendo utilizar a publicação online, o e-book, ele consegue alcançar muito mais, né? Eu vejo desse ponto, né? Não sei o que a Mari e o Ricardo pode falar, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Juliane. Eu também não abro mão do livro físico. Ok. Cara, eu esqueci de perguntar, você é natural de onde, Henrique? Eu? Me perdoe. Sim. Eu sou natural de uma cidadezinha bem pequena da Serra Gaúcha, que se chama Antônio Prado. É uma cidade histórica, é uma cidade que é patrimônio mundial da Unesco, de imigração, tem vários pontos históricos. Cidadezinha, 12 mil habitantes. Nasci lá e hoje em dia eu moro em Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, mas que é uma vibe de cidade pequena. Então eu moro aqui na Serra ainda, tô na Serra Gaúcha, no friozinho. Tá, agora eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar. Cadê o chimarrão? Cara, então, eu preciso dormir, tá? Eu preciso dormir. Então, se eu tomar chimarrão, eu não vou, tu não dorme, o chimarrão dá muita, assim, energia. Dá muita energia. Se eu tomar agora, eu não vou dormir. E eu pretendo dormir essa noite. Então, tá bom, toma chimarrão até o final da tarde. Assim, tu toma um chimarrãozinho até o final da tarde. Mas agora de noite é pedir para dormir. Não dá. Mas não tem nenhum sabor que dê uma certa sonolência, que provoque um certo torpor. Não tem, não. Não tem. Chimarrão é com erva mate só. Quando eu trabalhei na Rádio Antenão lá em Recife, tinha uma jornalista que ela era justamente
da região sul, né? Então, ela estava lá no chimarrão, foi onde eu tive o prazer de experimentar e realmente fiquei viciado no bom sentido, entre aspas, cara. É muito gostoso. O pessoal da rádio que eu trabalho não gostou muito, mas eu gostei. Aquela, como é que chama aquela cumbuca? A cuia? Cuia? Desculpa se eu errei, é isso. Não, é cuia. Cuia, né? E aquele caninho ali que dá para todo mundo. Cara, é muito legal, é muito gostoso. O doce do amargo, né? Mas é gostoso, aquela coisa mistura de azedinho. É muito sabor. Eu gostei, eu fiquei fã mesmo. Ela passou acho que uns 2 ou 3 anos lá na emissora, depois ela voltou, mas só não vou lembrar o nome da jovem, mas o chimarrão. O gosto está aqui inesquecível, não dá para tirar, não. Mari, você, como é que você vê essa questão do digital e do físico, do livro físico e do livro digital? Tá. Assim como o Henrique falou, eu concordo que sim, realmente. Os livros digitais, eles vieram para democratizar a literatura e torná-la mais acessível, né? Então, nós temos as publicações aí nas plataformas online, só que isso não faz com que o escritor ele perca leitor do livro físico. Pelo contrário, as pessoas às vezes não iriam conhecer o livro dele se fosse apenas o físico. O digital, ele te dá uma projeção que ela vai além das fronteiras nacionais. Então, isso é muito importante. E a gente tem muito aquela coisa de, mas a partir do momento que o livro se tornar digital, eu vou ser pirateado. A questão é o seguinte, você vai ser pirateado mesmo com o livro físico. Porque as pessoas vão pegar e vão digitalizar o teu livro e vão jogar na rede. Acontece isso muito com os livros acadêmicos, que custam uma fortuna, não estão em formato digital, mas quem estuda vai lá e acessa. O único problema do PDF é que dentro do nosso Código Penal nós temos uma lei muito branda a respeito de comercialização de PDF, comercialização do patrimônio intelectual de outras pessoas. Então, falta a conscientização de uma pessoa que lê e distribui o PDF de entender que ela está cometendo um crime. Isso é um tipo de roubo, porque você está roubando de alguém a oportunidade de ganhar dinheiro pelo próprio trabalho. É a mesma coisa de você simplesmente passar na frente de uma loja e falar: olha que bonita essa bolsa, vou levar ela embora. E daí eu vou emprestar para o meu grupo de amigas. Ou eu vou pegar essa bolsa e eu vou fazer uma réplica dela e vou distribuir. E o que acontece muito em grupos do Facebook, que são pessoas vendendo o PDF de um livro, que se você vai na Amazon, o livro custa 10, 6, R$1,99, R$3, a galera vende por 5, 7, 15 e tem quem paga. Exatamente. Entende? O problema sim, o PDF, com certeza, ela é uma das piores formas de você desrespeitar o trabalho de alguém. Porque não importa, eu ouço muito, mas é um PDF de um livro internacional. Mas a editora que trouxe o livro internacional para o Brasil e traduziu na tua língua, ela está tendo todo um custo para fazer isso também. Então, a gente arruma muitas desculpas para justificar um crime, que é um crime, sim. Se está dizendo que é errado fazer, então você não faz. E daí, muitas pessoas que consomem PDF, que consomem esse tipo de conteúdo, depois falam, a literatura nacional não presta, o Brasil tem poucos leitores, eu apoio a literatura nacional. Não, você não apoia. A partir do momento que você consome PDF, você não apoia literatura nenhuma. Talvez nem a sua mesmo você apoie, porque é errado, é crime, e o errado ele continua sendo errado, mesmo que você ache que é certo. Então, essa romantização do PDF, eu não tenho dinheiro para comprar. Gente, se um leitor chega para um escritor e fala, olha, eu não tenho condições financeiras de comprar o teu livro, o autor ele vai falar, olha, me passa o teu e-mail, Kindle, que eu encaminho um livro para você ler. Você quer ler meu livro? Então tá, eu dou um jeito, eu encaminho no seu Kindle. Mas eles não fazem isso. Eles preferem ir por uma via mais obscura, porque o acesso é muito fácil, sabe? E por que fazem isso? Porque a arte, ela é romantizada. Entendeu? Por que essas pessoas que provavelmente, mulheres que são leitoras ou homens,
Precisam comprar um barbeador, precisam comprar um shampoo. Por que ela não entra na loja e leva embora? Porque ela tem uma punição muito grande para isso. Porque ali ela entendeu que o produto físico ali é ruim ela fazer isso. Mas parece que quando é digital, tem essa falta de respeito. Só que uma pessoa que rouba e uma pessoa que distribui um PDF, elas estão na mesma base de falta de respeito com o trabalho do outro. Então, essa não valorização. Não, desculpa. Assim, é o chamado jeitinho brasileiro. Essa frase me mata. E também aquela outra frase que tornou-se muito popular na época, acho que nos anos 70, né? A lei de Gerson, né? Leve vantagem você também. Acho que não é nem do tempo de vocês. Não sei se já... No meu tempo, não. Não conheço. Não conheço. Eu vou explicar. Gerson ele foi capitão da seleção brasileira dos anos 70, tá? E naquela época, né, se fazia muita propaganda de cigarro e tudo mais, e aí ele fez a propaganda no cigarro e dizia para levar vantagem no cigarro. A frase, o slogan do cigarro era: leve vantagem você também, leve Vila Rica. O cigarro era Vila Rica. Então popularizou essa expressão. Então, a lei de Gerson é de levar vantagem. E realmente, a nível do que vocês estão comentando aí, é a lei de Gerson, sim, querer levar vantagem em cima de algo que tanto é que hoje em dia a propaganda de cigarro não existe mais. Para você ver que levar vantagem não foi uma vantagem muito, muito vantajosa, fazendo essa pequena analogia. Mas eu acho que realmente é por aí, sabe, Mário? Eu acho que a gente, enquanto não existir realmente uma punição, enquanto a lei no Brasil não funcionar, essas contravenções vão continuar existindo. Eu acho que a minha quinta ou sexta geração talvez possa ver ver uma luz no fim do túnel, eu acho. Porque do jeito que está indo, é muito difícil. E aí entra no que vocês falaram, a questão da própria internet, a facilidade que a internet nos dá, a pirataria através da própria internet. Caramba, meu Deus do céu, quantos autores, não somente de livros, mas também de filmes, né, enfim, de tantos outros produtos que estão perdendo dinheiro por conta dessa maldita pirataria. Então, infelizmente, é o Brasil. Mas, Ricardo, agora você como autor, né, você também que teve um trabalho também focado na questão da internet, aí entra justamente o gancho que a Mari deu e somando justamente com a sua publicação do livro físico. Você falou que publicou na internet uma parte da história, né, do História de Guardiões. Você vai deixar assim, antes de tudo, era gratuito, ou se não era gratuito, você vai permanecer com esse exemplar digital, ou você vai focar só no livro físico agora? Eu já tinha publicado uma primeira versão da Escola de Guardiões online, era gratuito, todo mundo poderia ler, todo mundo poderia consumir, e eu tive uma resposta muito positiva dos meus leitores. E isso serviu até como argumento quando eu fui tentar publicar na Flive. Então, no formulário de inscrição, tem perguntando se alguém já tinha lido, se já tem alguma base de fãs. E aí eu argumentei, olha, eu publiquei online, teve uma galera que leu, uma galera que comentou, uma galera que gostou da obra, e acho que tem alguma coisa boa nela. Então, assim, basicamente uma coisa soma-se com a outra. Não é que o físico vai excluir o digital. Eu acho que dá para se trabalhar das duas formas. Com relação à versão que está online, eu vou retirar ela, porque a versão da Flive, depois de todas as correções e melhorias pela própria editora, é uma versão bem mais acabada, bem mais refinada. Então, não faz sentido deixar uma versão pobre, entre aspas, online e ter a versão física, que é um nível bem melhor, nossa, a Flávia fez um trabalho excelente. E também vai ter o e-book, vai ter a versão digital também desse livro. Então vai estar disponível na Amazon, a pessoa vai poder consumir, e como o Henrique disse, com um preço bem mais acessível do que o livro físico. Então vai ter as duas versões. Cara, que massa, né? Porque, assim, lógico, e pegando justamente aquilo que a Mari falou, é o trabalho do autor, ele não pode se deixar de graça exposto lá. Tudo bem, houve o período que você colocou lá, maravilha, mas agora não, você está profissionalizando esse trabalho, e esse reconhecimento tem que ser feito para que o pessoal, não, como também a Mari disse, não vai, eu quero ler teu livro, tá?
Me arranja um exemplar, custa R$50. Mas que é isso, rapaz? Eu sou seu amigo, eu sou seu tio, eu sou sua mãe. Não, compra, vai comprar. A valorização tem que começar em casa. Né? Não é aquela coisa de você, não, porque é amiga, é vizinho, é parente, Você sabe comprar do outro, mas o meu trabalho tu não quer consumir, por quê? O que é que eu tenho de tão ruim assim que você não quer me ajudar a poder ter o pão que me põe, aliás, o que me faz colocar pão na minha mesa, né? É através desse trabalho que eu vou ganhar algum dinheiro. Não, peraí, cara, isso custou suor, eu tive um investimento, eu tive que pagar as contas também da publicação desse livro, né? Deixa eu ver aqui, sim. Tem mais um comentário, o Jonathan está dizendo o quê, gente? Amigo de verdade apoia, exatamente, você falou tudo, apoia, adquire, consome e, compra, literalmente falando. Deixa eu voltar aqui para o meu querido Henrique. Quando a gente vê, né, a publicação que vocês estão fazendo com relação a esse trabalho que o Ricardo está lançando agora, como é que fica, no caso, a Mary já deu um gancho que foi no sentido da própria publicação, do acompanhamento. Mas você, especificamente, você que já tem essa experiência, você que já publicou 3 livros aí pela editora, como é que foi para você os resultados que você adquiriu ao longo dessas publicações? E que conselho você daria para o Ricardo, né? Já dá uma pincelada, o que ele deve fazer, como ele poderia agir, passa um pouco da tua experiência para ele e para quem quiser também, lá na frente, fazer alguma publicação. Cara, então, de início eu posso dizer que eu sou publicado há 8 anos, tá? Mas minha carreira literária só começou efetivamente quando eu entrei para a Flive. Entrei para a Flive faz quase 3 anos, mas eu só fui ter uma estrutura de editor, um suporte de editora quando eu entrei na editora Flive. Então, eu tive um resultado muito positivo, certo? Tanto como vendas, porque a gente vai para eventos presenciais. Então, em evento presencial, a gente tem muita mais marcação assim com os leitores, mais presença para venda, para trocar aquela ideia. Então, eu comecei pela Flive, pela estrutura da Flive, eu comecei a estar em eventos presenciais e as pessoas me conhecerem mais. Pela própria estrutura do site da editora, das redes sociais e tal, eu comecei a conseguir vender mais, né? E pela estrutura de ensino que a Flive tem, que a gente tem seminários mensais, a gente tem os cursos, tem os e-books que os autores têm acesso, e até pelas orientações do pessoal de comunicação, eu me profissionalizei mais nessa parte, né, de produção de conteúdo. Eu digo que pro Ricardo, que hoje em dia, cara, a gente só consegue efetivamente vender algo, né, em qualquer profissão, não só como escritor, como advogado, dentista, engenheiro, cozinheiro, qualquer profissão, a gente precisa ter presença online. Então, hoje em dia, o essencial para qualquer escritor, e eu aprendi isso entrando na Flive, ouvindo conselhos, ouvindo críticas, às vezes tomando um puxão de orelha, porque às vezes a crítica que a gente recebe, a gente tem que primeiro observar de quem vem, né? Por que essa pessoa está te falando isso? Se é pelo teu bem, absorver e ajudar na melhora. E na Flive a gente tem muito isso, a relação que a gente tem tanto como empresa, como escritores, é uma relação horizontal, sabe? É todo mundo na mesma linha. Tem uma questão de fulano tá aqui, eu tô aqui embaixo. Então, tá todo mundo na mesma linha, todo mundo se ajuda. Então, eu aprendi ouvindo, e eu acho interessante o Ricardo também absorver isso, se possível, que é ter a presença online, nem que seja uma vez por semana, o máximo que der, mas produzir algum conteúdo, trazer a galera pro teu lado e participar o máximo que der de eventos presenciais. Eu vou em todos os eventos da região que eu consigo, aqui no Rio Grande do Sul, e vou pelo menos em uma Bienal, né? Todo ano eu vou ou na do Rio ou na de São Paulo, porque estar em eventos presenciais é uma coisa, assim, indescritível para quem é escritor. Na internet, beleza, tem seguidores, tu tem views, tu tem likes, mas tu tá lá com a galerinha que tá pegando o teu livro na mão e tá com aquele negócio, tipo, brisado de ler, ou já leu e quer ler o outro. O online, tu aumenta teu alcance. No físico, nos eventos físicos, tu consolida o teu alcance. Então, eu acredito que seja isso, sabe? Ter presença online e ter presença em eventos. Foi isso que eu aprendi com a Flive, né? E, obviamente, né, ter uma postura profissional, saber com quem tu fala, qual que é o teu público,
Antes de querer que o outro entenda teu livro, é tu também entender ele. Senão tu não vai conseguir vender para ninguém, né? Perfeito. Mari, e você? Que conselho, logicamente, vocês vão dar um suporte, como você já falou aí, né, no caso para o Ricardo, mas não somente o conselho para Ricardo, somando com o que o Henrique falou, mas para qualquer pessoa que queira enveredar, né, que estratégias poderiam ser feitas nas quais a pessoa possa, já a partir de agora, começar a pensar e pôr em prática aqueles que já estão, como no caso do Ricardo, complementando o que o Henrique falou e que você também já deu algumas pinceladas, que você puder acrescentar mais na tua experiência. O primeiro conselho que eu sempre dou é assim, não desista. Porque nós estamos em um país onde ainda é muito romantizado a arte como um todo, principalmente a literatura, então vai ter pessoas que vão encarar o seu trabalho com olhos de, nossa, por que você está escrevendo um livro? Quem é você para contar uma história? É verdade. Vai ter pessoas que vão olhar para você com um olhar de admiração do, nossa, você escreveu uma história. Então, é aquela coisa, as pessoas amam e odeiam uma história pelos mesmos motivos. E você escreve para pessoas que gostam, vão ler sua história, vão gostar, vão achar super positiva, e vai ter aquelas pessoas que vão ler e simplesmente não vão gostar. Tudo bem, porque gosto, ele é individual. Então, saber lidar com o outro, com a forma que o outro vê a sua história, porque ela saiu de você, então é lógico que você sempre vai amá-la incondicionalmente. Mas aquele que está lendo, ele vai sempre o leitor tem muita opinião para dar. Então é entender que o leitor ele pode falar o que ele quiser. Muitas vezes ele vai te faltar com respeito, sim, e tudo bem, porque isso diz mais sobre ele do que sobre você que escreveu. Segundo ponto, ter uma boa presença online, ela é importante? Sim. Ser carismático, conversar com o teu público, saber sobre o que você está falando e sobre como você se posiciona, porque tudo pode ser dito, mas nem tudo deve ser dito. É o que eu sempre falo. Segundo ponto, estar em eventos é muito importante. E, Ricardo, você está no Recife, nós estaremos na Bienal de Pernambuco. Então, já aí, seu primeiro evento esse ano, vamos nos abraçar, porque eu vou... Bacana! Desculpa, vai ser quando a Bienal em Recife? Vai ser quando? Vai acontecer em outubro. Massa, massa. Isso. Deixa eu pedir licença a você só um minutinho, Mário, para poder girar aqui o ponteiro para o nosso outro intervalo, tá bom? A gente volta já. Aguenta aí, gente! Clube do Filme. O seu... Opa! Vocês continuam me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo? Ok, sim. Maravilha. Sim, minha amiga, por gentileza, conclua seu raciocínio. Desculpa ter que fazer. Não, imagina. E assim, se posicionar online, isso aí você já está fazendo, e ir em eventos. E sempre ter um exemplar seu dentro da sua mochila. E não perder a oportunidade de falar que você escreve. Claro, sem ser chato, né? Porque tem gente que é assim, compra meu livro. Aquela pessoa que fica mendigando, sabe? Compra meu livro. Não. É sua obra, é seu trabalho. Trate com valor que merece, sabe? Sim, não apenas com carinho, mas é um produto profissional. Eu trabalhei muito para isso acontecer. Muitas pessoas trabalharam muito para isso acontecer. E no primeiro momento que você falar que é escritor, a pessoa vai falar: nossa, onde que vende? Olha, vende em tal site, mas eu tenho um exemplar aqui. Autografado. Por quê? Escritor, ele também é um vendedor. Ele é um vendedor da própria arte. E assim como todas as pessoas que trabalham vendendo algo, nunca é fácil. Sim. Tudo é muito difícil. E agora eu me coloco num posicionamento que é, pra gente que está no Nordeste, parece que as coisas são muito mais difíceis em questão de alcance. Porque além de lutar contra um país que já não incentive nada a leitura, a gente ainda luta contra outra questão específica, que é a xenofobia. Que é aquela coisa do nordestino, de repente, ele não sabe escrever.
A gente Sim. tem muito esse tipo de coisas que a gente tem que lidar. Essa coisa da xenofobia, essa coisa da síndrome do vira-lata, ai, eu não vou falar isso. Ai, esse espaço não me cabe. Ai, abra os espaços. Faça. E faça caber em todos eles. Porque a história que você está contando, ela saiu de você. Você não é mais escritor porque você tem 100 mil seguidores e está em uma editora de nível estratosférico, que tem uma distribuição que te leva para outro nível. A história e o tempo que você sentou para contar a tua história foi o mesmo tempo que o fulano que está lá em outro lugar também levou para escrever a própria história. É entender quem é você e entender que, como escritor, você tem a sua própria marca. Então, esse espaço não me cabe. Eu vou fazer caber. Porque a literatura também é minha. Eu também sou escritor. Se fulano leu, sei lá, um Senhor dos Anéis, ele também pode ler meu livro. Se ele joga RPG, opa, você também pode me ler. Você gosta de jogar RPG? Então, beleza, meu livro tem sobre isso. É você identificar onde que cabe o seu livro. Quais as histórias que você está contando. Com o que o seu livro se identifica. E entender quem é o seu público-alvo. E fazer com que essas pessoas consumam o seu conteúdo. É simples assim. Sabe? Mas é persistência, sabe? E nós somos um povo que está sempre persistindo. Então, é não desistir. Porque, assim, motivos para continuar, você vai receber pouquíssimos. Incentivos, seus amigos, a maioria deles são os primeiros a fazer com que você simplesmente desista. E vem com aquilo... Olha, eu vou te dar uma crítica construtiva. Eu detesto essa palavra de crítica. Alguma coisa ela não critica, ela ensina. Porque não adianta nada uma pessoa ir lá e te criticar por algo que você está fazendo e ela não te ensinar a fazer diferente. Tá? É verdade. Então, muito problema com relação a essas coisas. Então, assim, alguém falou alguma coisa? Primeiro ponto. O que o leitor está apontando no meu livro de enredo pode fazer com que eu melhore, não nesse livro, porque eu não vou reescrever, mas será que eu não tenho que melhorar para o outro? Porque você não é escritor de um livro só. Você vai escrever muitas histórias. E, de repente, a forma que você vai contá-las, cada feedback que você recebe de um leitor, você aprende. É porque nós somos eternos aprendizes. E todas as vezes que alguém está disposto a nos ensinar, a gente tem que aprender. Sim. E é isso. Uau, menino! Não sei vocês, mas o hype foi lá pra cima. Depois eu tô todo arrupiado aqui. Deixa eu ver aqui os comentários, que a gente vai voltar aqui pro estúdio. Bora comer um caldinho na praia e tomar uma China Night nessa Bienal. Tamo junto. Eu vou estar lá, hein? Deixa eu ver aqui o comentário do Jonathan. Cadê aqui? Infelizmente, sofremos muito com essa questão de ser nordestino. E, na maioria das vezes, não somos valorizados nem pelo pessoal de fora, e muito menos pelo pessoal de perto. É uma realidade, mas a gente está aqui para quebrar paradigmas. Não é verdade? Estamos aqui para quebrar paradigmas, ok? Deixa eu girar aqui o ponteiro, tá? Para a gente fazer a nossa última intervenção. Não é... Cadê aqui, Edson? Isso, ok? Para a gente finalizar, tá certo? Nosso bate-papo. Gente, que coisa. Mas tudo tem começo, tem fim, né? Mas fazer o quê? Deixa eu virar. Daqui a pouco a gente volta aqui. Só um segundinho. Opa, estamos de volta com a nossa última parte aqui, ó. Que peninha, rapaz. Tá acabando o nosso programa e esse bate-papo gostosíssimo, olha, cultural, esclarecedor, enfim, filantrópico, o que você imaginar rolou hoje aqui. Mas agora eu vou pedir licença aos meus convidados. Hoje o bate-papo está sendo sobre o lançamento, pré-venda do livro Escola de Guardiões. Nosso querido Ricardo Luiz está por aqui, a Mari também, e nosso querido Henrique já está todo por aqui. Eu quero agora aproveitar e fazer o merchandising do livro, ok? Vamos lá, vamos caprichar. Bom, o livro está sendo publicado pela Editora Flive, certo? Eu quero saber... Aí eu vou soltar aqui, deixar vocês bem livres, especificamente no caso mais o Ricardo, como faz para comprar, certo? Adquirir já esse exemplar na pré-venda, como fazer, forma de pagamento, enfim. Aí vocês vão dividir, não vou falar mais nada, porque agora é com vocês aí para fazer o merchandising do livro do Ricardo. E sim, pelo que eu vi também, tem brinde, é isso? Bom, vou ficar calado agora é com vocês.
Bom, meu livro Escola de Guardiões e o Menino do Portal, ele está disponível no site da editora Flive. Basta você fazer um cadastro nele e procurando pelo nome Escola de Guardiões, é o primeiro link, já vai achar o exemplar. E aí você pode estar adquirindo, tem como pagar cartão de crédito, Pix, cartão de débito, várias formas de pagamento para facilitar. É um livro super divertido, é infanto-juvenil e tem vários brindes também. Eu vou pegar aqui. Essa parte é boa. Essa parte é boa. Tem um desenho, né? Enfim, uma foto dos protagonistas, né? Que é Marcelo, Jorge e Natália. O pessoal vai ganhar só na pré-venda, viu? Com os 50 primeiros que comprarem na pré-venda, vai ganhar um envelopezinho com vários Já garanti brindes. o meu, hein? Já garanti o meu. Boa! O marca-página também. Tem alguns adesivos aqui dos protagonistas. Caraca. Ó. Ó, caprichei. E tem uns cardzinhos também. Cadê os cards? Achei. Tadam. Agora apenas na pré-venda. Os 50 primeiros vão ganhar vários brindes. Muito bem. E lembrando, né, no caso, o valor do livro é R$ 49,90, é isso, Ricardo? E fora o frete. R$49,90 mais frete. Mais frete. Ok. Sim. Muito bem. Bom, Mari, a pré-venda está sendo lançada, já começou? Quando foi que começou a pré-venda? E, assim, além do livro do Ricardo, você também tem outras obras que estão sendo lançadas a nível de pré-lançamento, no caso, né? Isso. E tudo isso o pessoal pode localizar, pode encontrar no site da Flive. Você tem ideia de quantas publicações estão sendo lançadas agora nesse período? E a previsão de quando o livro vai estar à venda, né? Ou seja, quem comprar, garantir a pré-venda, vai receber quando aproximadamente? Geralmente, quando ele faz essa compra pelo site, eu não vou saber te responder de cabeça, porque são muitos livros em pré-venda, né? Geralmente tem lá o prazo específico, assim que ele vai fazer a compra, tem lá o prazo específico que ele recebe o livro na casa dele. Então, o leitor já tem a noção de aproximadamente quando que vai receber o livro. E aproveitando que nós estamos aqui falando sobre o livro do Ricardo, eu também vou fazer um merchan do livro. Então, é o seguinte, se você não é apenas uma história infanto-juvenil, é uma história sobre amigos, uma história sobre escola, uma trama 100% nacional, ambientada. Então, se você, por acaso, teve seu grupinho de amigos e, de repente, quis viver uma grande aventura, se você assistiu, se você assistiu Detetives do Prédio Azul, digamos assim, com certeza você vai gostar do livro dele. É uma trama 100% nacional, então você não precisa ir muito longe para imaginar viver essa trama. Então, se você é um adolescente de 14, 15 e 16 anos, você vai se identificar. Mas se você é alguém como eu, que tem 34 anos, você também vai lembrar de um tempo em outrora, do qual você viveu com seus amigos, e todo mundo tem uma história para contar, mesmo que seja fictícia. E eles, o Marcelo e os amigos, têm uma história para contar, e eles querem contar essa história para você. Então, é o momento de adquirir na pré-venda, com os cards de ilustração, e principalmente com apoio para que o Ricardo continue contando ótimas histórias 100% brasileiras para gente. Ok. Henrique, só para complementar, eu tenho as informações aqui que vocês pediram sobre quantos livros temos na pré-venda. No mês de abril a gente tem 7 exemplares do selo Voe, né, contando com o livro do Ricardo em pré-venda, 7 exemplares para baterem a meta, para publicação e tal. A pré-venda começou dia 7 de abril e vai até dia 6 de maio. São 30 dias corridos de pré-venda, então o pessoal tem até dia 6 de maio para apoiar o livro do Ricardo e os outros exemplares. Para quem quiser comprar o livro do Ricardo ou qualquer outro livro da pré-venda ou outro livro que interessar, o site da editora Flive, como eu falei para vocês no começo, é flive.com.br, bem simples, bem assim, balela, tranquilinho para achar.
Entrou no site, vai estar bem grande ali, pré-venda de abril começou, e ali vocês vão ver a imagem do livro do Ricardo, para comprar, como ele falou, cria teu cadastro, paga no Pix, como da forma que quiser, dá para parcelar, o frete também é tranquilo. Pô, tô com certa dúvida, não tô conseguindo fazer a compra. Chama o nosso saque, a gente tem um saque para auxiliar a galera que tá com problema ali para fazer a compra. Ou chama o Ricardo também, para o Ricardo ver se ele sabe o que está acontecendo. Mas, assim, é muito tranquilo. Os livros, assim, estão maravilhosos. A Escola de Guardiões está na minha lista também para comprar esse mês, porque eu estou com bastante assim, curiosidade de ler a história. E, a gente tem que apoiar a fantasia nacional, a literatura nacional, porque é aqui onde acontecem as grandes histórias, né? O Brasil nos permite que a gente crie grandes histórias, e eu acho que quanto mais a gente apoiar a galera daqui, mais ainda o mercado tem a crescer e tem a se fortalecer. Da minha parte, compra o livro do Ricardo. Ô, Mário, é uma cobrança para você, ó. O Emil tá dizendo que você precisa fazer a bio do Tinder, viu? Eu preciso vender o Emil, então, né? Pô, Emil tá de sacanagem, velho. Pessoal, é o seguinte, eu estou muito contente, muito feliz de ter tido o prazer e o privilégio de conhecer vocês. Faço votos que esse seja o primeiro contato de muitos, tá? Quando tiver alguma novidade, sim, quiserem, utilize o espaço aqui da emissora, do nosso programa, estamos aqui à disposição, porque se a gente não divulgar, é como vocês falaram, uma mão lava a outra, as duas se enxaguam, e a gente precisa justamente abrir esses espaços. Não é só porque é uma emissora de rádio que não deve falar sobre cultura, deve sim, principalmente falar sobre cultura e literatura como um todo. Então eu faço questão de abrir esse espaço aqui, já trouxemos alguns outros autores também, outras editoras também, Quadrinho Nacional, que pouca gente conhece, nós fizemos questão de trazer esses autores para cá também. Enfim, é uma forma da gente levar essa mensagem para os 4 cantos do mundo, porque a internet está aqui para isso mesmo. Então, graças a Deus, bendita a internet nessas horas em que a gente precisa divulgar um produto, precisa divulgar alguma novidade boa, né? E a gente precisa trazer coisas boas, e literatura, o mundo de fantasia sempre é algo que é interessante, você mergulhar, fantasiar. Eu sou do tempo da editora Vagalume, do Escaravelha do Diabo, da a Ilha Perdida, a Ilha Misteriosa. Éramos 6, quando a novela foi lançada, eu já tinha lido o livro na época que eu já fui menino também, faz tempo, mas já fui, enfim. Então, assim, eu acho importante essa divulgação, esse contato, e apesar de ser uma linguagem diferenciada, né? No caso, livro é diferente de TV, é diferente de rádio, é diferente de cinema, enfim. Mas eu acho que tudo é comunicação, e essa comunicação precisa ser abrangente, ela precisa ser falada, seja aqui no programa, seja no jornal, seja, enfim, qualquer canto. A gente precisa divulgar, né? A internet hoje abre esse leque, mas também o rádio hoje também aliás, mesmo com o advento da internet, o rádio cresceu muito a audiência. Tivemos um aumento de quase 85% a nível de ouvintes, telespectadores, né, rádio ouvintes, que isso só fez crescer. Então, é um meio também de você levar. O rádio nunca vai morrer, né? Acho que foi o único meio que conseguiu saber aproveitar bem a internet. A TV ainda está com certa dificuldade. Mas, sim, enfim, é onde eu quero chegar. Essa é a comunicação, essa é a hora de fazer, ouvir e se fazer valer diante das oportunidades que a gente tem. Então, repito, estamos aqui abertos literalmente para que vocês possam trazer novidades, possamos encontrar uma outra vez. Deixa eu só ver aqui alguns comentários antes de eu fechar e passar a palavra para vocês. Rejane, parabéns a todos da equipe da Flive, sucesso das vendas desse excelente escritor. Mano, foi tudo muito massa, valeu, entregou, agora se entregou, minha banda e a mãe de Ricardo. Deixa eu ver aqui, quem mais aqui, o Denis, é isso? É isso, tem que marcar a parte 2 dessa live, porque está muito bom, obrigado, grande consultor, vendo você, fica lisonjeado. Emil, sucesso, Ricardo, a jornada é longa, mas você já começou num salto gigante. Parabéns. Opa, essa foi boa, essa foi positiva. Bom, mas enfim. Gente, chegando ao final do nosso programa, eu acho que eu já falei muito sobre essa abertura que a gente tem aqui. Sim, eu queria saber de vocês, quem, né, vai estar na Bienal lá em Recife, e onde é que acontece? Vai ser no Centro de Convenções, é isso?
Eu não tenho essa Eu informação. tenho essa informação, peraí. Aqui. Sim, eu tenho, só um minutinho. Ok. Você vai estar, Mari? Provavelmente sim. Ok. O Lucas com certeza vai estar. O Ricardo, eu tenho certeza que tem que Eu vou estar. Mas Com certeza. Mas essas informações todas vão estar sempre disponíveis na rede social da editora Flive. Então, por lá vocês acompanham todas essas informações pela rede social do Lucas também. Vai ser dia 3 a 12 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco. Tá, que geralmente sempre é lá, né? No pavilhão, naquele pavilhão na parte terra ali. Legal. O espaço é gigantesco, vale muito a pena, assim. Maravilha. Bom, eu não vou conseguir estar lá, porque para mim, sair daqui do sul até lá, assim, é absurdamente caro, mas o pessoal ali... literalmente uma viagem. O pessoal ali vai estar bem servido, vamos estar com uma equipe maravilhosa aí, né? Com certeza. Sentiremos a sua falta, tá? Mas eu vou estar lá sim. Quero com certeza, tá? Fazer uma cobertura bem massa e trazer essas informações. Pessoal, bom, momentos finais do nosso bate-papo. Vou começar com as damas. Mari, muito obrigado por essa oportunidade. Esse bate-papo foi muito gostoso. Prazer enorme conhecê-la, certo? Utilize o espaço que você quiser aqui do nosso programa, da nossa emissora, novidades, enfim, quando o seu livro estiver pronto, por favor, faça questão de que você venha para cá para a gente falar sobre esse lançamento, tá? Leve o tempo que for, quanto mais rápido possível, melhor para a gente nesse período. Eu fico muito feliz em agradecer, né, ao Ricardo que fez a ponte com o Henrique, e o Henrique que fez a ponte com você. Eu estou muito contente por essa oportunidade de você estar aqui conosco nesse bate-papo. E, enfim, por favor, se despeça dessa galera massa que foi com a gente aqui até agora. Edson, muito obrigada pela oportunidade, por dar essa oportunidade para o Ricardo. Né, Ricardo, muito obrigado por escolher a Flive como sua casa editorial, tá? Conte comigo, estou sempre à disposição em horário comercial, tá? Vou deixar claro isso. Se você precisar de qualquer coisa, estou à sua disposição. Não tenha vergonha de perguntar, tá? Porque a gente não sabe de tudo, é um caminho novo que você tá explorando. Agradeço também a todos que assistiram até agora, né? E as nossas redes sociais estão abertas para perguntas, enfim, para mim, eu me sinto lisonjeado por estar em casa, entre grandes pessoas, né? Porque eu costumo sempre citar essa frase de Newton: nós não somos mais nada do que pessoas que se apoiam em ombros de gigantes. Então, todo mundo chegou em algum lugar porque sempre se apoiou no ombro de outro. E isso é muito importante. A gente recebe esse acolhimento. Você fez isso, você deu um espaço para que o Ricardo contasse a história dele, automaticamente o Henrique contou a dele, eu contei a minha, e muito obrigado por isso, porque hoje é uma coisa muito rara as pessoas darem espaço para que as outras contem suas próprias histórias, apareçam, sejam vistos, e isso é muito genuíno. Muito obrigado por isso. Imagina, prazer todo. Redes sociais que você possa deixar para o pessoal, querer conhecer um pouco do teu trabalho, enfim, se quiser falar. Exato, a minha rede social, ela é Elvira Mari. Se você é escritor iniciante, quer escrever um livro e não sabe por onde começar, eu dou mentorias de escrita, tá? Não abro turmas, que eu não trabalho com várias pessoas ao mesmo tempo, porque eu entendo que a escrita ela é individual e cada um tem a sua própria maneira de contar uma história. Então, eu não ensino da mesma forma para todas as pessoas. Eu tenho didáticas diferentes. O meu Instagram é Elvira Mari, está aberto, pode me mandar mensagens, perguntas. Eu sempre vou estar lá disposta a responder todas, e é isso. Valeu, Mari. Obrigado. Uma honra conhecer você. Meu querido Henrique, obrigado por você ter participado também. Fiquei muito feliz desse contato que a gente fez, né, através do Ricardo. Cara, não tenho palavras para agradecer pela oportunidade de tê-lo conhecido, nem que seja virtualmente. Tomara que a gente possa se conhecer em uma outra oportunidade. Mas, enfim, brigadaço mesmo. Por favor, se despeça aí dessa galera massa que ficou com a gente até agora. Bom, primeiramente agradecer também ao Ricardo, né, que fez esse convite. Agradecer, Edson, você pelo espaço. Foi muito bacana a conversa, muito, muito, muito bacana. Vou estar sempre disponível quando você quiser mais bate-papos, porque eu também gosto muito de filmes, cultura pop no geral. Vamos saber disso, vamos saber disso. Eu gosto bastante dessa parte. Então, pessoal, quem
quiser me seguir nas redes sociais, ali tá ali na descrição pelo que eu vi, mas é Henrique_Scopel. Ali vocês vão ver muito conteúdo sobre fantasia, ficção, ecologia e também humor duvidoso, né? Porque eu sou um cara assim que eu tenho um humor quebrado. Eu tô sempre falando alguma bobagem, uma coisa assim, então eu gosto muito disso, natureza. E também tô com a minha DM aberta para quem quiser conversar, tirar dúvidas do que eu puder ajudar. Não tenho um amplo conhecimento como a Mari tem, né? Porque a Mari, ela é uma grande, assim, eu brinco, às vezes, que ela é um grande oráculo. Ela é um oráculo, assim, a gente vai lá, acende, assim, uns incensos, faz umas coisas assim, Mari, pelo amor de Deus. Ela vem boa. poderosa e nos fornece conhecimento, assim, disponível. Eu não tenho tanto conhecimento quanto a Mari, mas eu tô aí também para ajudar a galera que tiver dúvidas, até também sobre gêneros fantásticos, sobre dica de leitura, o que quiser pode me chamar. Foi uma alegria. Ricardo, sabe que tu é meu parceiro, né? A gente ali tá no grupo da fantasia, tá no grupo do RPG dos Autores também, quem quiser acompanhar nosso projeto no YouTube, só botar ali RPG dos Autores, é uma live que a gente está fazendo quase que quinzenal, onde a gente convida autores de fantasia para jogar uma aventura de RPG mestrada por mim e acompanhada pela Marcela Albuquerque, que é uma outra escritora de fantasia. Ricardo, te desejo todo sucesso no mundo nessa jornada, cara, que tu consiga alcançar a meta e consiga alcançar muito mais do que tua meta, que tu continue assim, explorando os mundos, e a gente vai estar junto sempre. Novamente, muito obrigado pelo espaço e estamos aí para o que precisar sempre. Valeu, grande Henrique. Brigadaço. Ricardo, agora com você. Obrigado mais uma vez. A gente bateu um papo no sábado, não foi? Rapidamente pelo Instagram. E aí a gente fez um programa maior, mais cheio. Tivemos aí o contato com esse pessoal. Obrigado a você por ter feito essa ponte com essas duas grandes pessoas fantásticas. E sucesso para você no seu livro, tá? Quero o meu autografado. Vou aí, Olinda, pegar esse autógrafo. Tá certo, querido? Fica com Deus, tá? Por favor, se despeça dessa galera massa que ficou com a gente até agora. Tá, como todo mundo, eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter estado aqui com vocês. Mari e Henrique, muito obrigado por ter reservado um tempinho aqui à noite, vocês cansados depois do trabalho, mas tá aqui forte e firme, conversando com a gente. Agradecer a todo mundo que acompanhou, né, a live, os comentários, a galera que está me apoiando. Minha rede social é Ricardo LS Pinheiro. Lá tem muita informação sobre a Escola de Guardiões, que eu estou publicando, né? Informações sobre personagens, sobre o universo. E também costumo falar muito sobre a Jornada do Herói. Também fazer análise de filme, usando a Jornada do Herói como base. Então, pode aparecer lá, tirar dúvida, conversar, mandar DM, o que for. E muito obrigado, pessoal. Valeu. Amanhã tem mais Clube do Filme Podcast e vamos falar sobre o quê? Adolescência, essa série incrível da Netflix. Vai ser um negócio para cinema. Vamos ter 3 psicólogos e uma psicanalista num debate que promete muito, muito mesmo. Quem puder assistir, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Para todo mundo, forte abraço. Obrigado, Mari. Obrigado, Henrique. Obrigado, Ricardo. Para todo mundo, forte abraço. Bye, bye. Sol Logal Firenzen para você. Simbora, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E muito bem, pessoal, isso é tudo. Ei, sou eu que tenho que dizer essa fala. Muito bem, então diga. Isso é nojento. Alternativa FM apresentou Clube do Filme. Para quem gosta de cinema, esse é o seu programa.